Numa faculdade de música qualquer, uma turma de alunos acabou de se formar. Eles resolvem se unir para juntos montarem uma orquestra e, para tal, terão que escolher os instrumentos nos quais vão se especializar. Parece tudo muito fácil, porque eles tiveram a mesma base, a mesma formação. Podemos dizer que eles têm o mesmo DNA. Afinal de contas, até a gasolina tem DNA, por que os músicos não teriam? Tudo funciona muito bem, eles já estão especializados e vão agora ocupar um lugar específico nos teatros. Isso é uma disposição padrão, em que eu tenho primeiro os instrumentos de corda, depois atrás os instrumentos de sopro de madeira, mais atrás os instrumentos de sopro de metal, por fim os instrumentos de percussão e em um dos lados os instrumentos de teclado. Quem rege isso tudo? Um maestro. Podemos chamar essa disposição de setores, o setor de cordas e por aí vai. E se nós chamarmos, ao invés de setores, de sistema, muda alguma coisa? Não, não muda nada. Isso vai ser importante para a gente. Digamos, por exemplo, que esse setor de cordas, esse sistema de cordas ficou todo doente. E eu preciso substituí-lo, já que a música não vai ser possível sem eles. Eu posso pegar parte do setor de sopro e trazer para o setor de cordas? Não, não vai funcionar. Esses músicos não sabem usar cordas. Uma outra opção, eu posso pegar músicos de uma outra orquestra e transplantar para a minha. Isso funciona muito bem no primeiro momento. Só que, talvez porque não tenham o mesmo DNA, não tenham a mesma formação, pode começar a haver rejeição dos músicos antigos com os músicos novos. Algumas incompatibilidades. Fica muito fácil, então? A solução do problema vai ser ir lá na faculdade buscar alunos novos. Eu trago esses alunos e coloco eles aqui, afinal de contas a base é a mesma. Eles têm o mesmo DNA. Tudo funciona muito bem e eu coloco esses alunos no setor de cordas e forço uma barra para que eles se especializem em cordas. Só que se eles tiverem uma aptidão ao setor, ao sistema de percussão, em algum momento eu vou perder esse aluno. Ele não vai querer ficar nas cordas, o coração dele é a percussão. Isso é um problema, porque como é que eu vou fazer para ter a substituição desse meu setor que ficou doente? No corpo humano, a coisa funciona mais ou menos da mesma forma. E se alguma coisa que estiver fora de harmonia, a música não sai. Quando eu tenho um sistema doente, eu preciso de substituições. E eu até tenho alguns estagiários. E vamos fazer o seguinte, vamos chamar cada músico desse de célula. Então eu tenho células estagiárias que estão prontas para assumirem o lugar daquele músico unitário que faltou, que ficou doente, passou mal. Mas se eu tiver uma perda muito grande de elementos, os estagiários não vão dar conta. Para resolver esse problema, eu preciso transplantar, que também não funciona. Bom, no corpo humano, a medicina encontrou um recurso para isso. São as chamadas células-tronco. As células-tronco são assim chamadas porque da mesma forma que um tronco de árvore se ramifica em galhos, folhas, flores e frutos, uma célula-tronco é capaz de diferenciar em qualquer tipo celular. A bem da verdade, nós temos células-tronco, inclusive no corpo adulto. Então eu tenho células da pele, que quando uma célula morre ou se machuca, ela faz essa substituição. Assim como aquele estagiário que estava lá na orquestra esperando a falta de um músico para que ele assuma o lugar. É óbvio que se eu tenho um estagiário no sistema de cordas ou no sistema de sopro, eu não posso tirá-los e colocá-los no sistema de percussão. Afinal de contas, ele já está ali pré-especializado, esperando o momento certo para ele atuar. Mas eu tenho ainda aquelas células que não têm nenhuma especialização. Onde eu encontro essas células? No embrião. Quando eu tenho a união de um espermatozoide e um óvulo, eu tenho um embrião. Esse embrião, enquanto ele tiver ainda entre 8 e 16 células, essas células não têm quase nenhuma especificidade. E eu posso transformá-las em qualquer célula. E, portanto, suprir a necessidade de qualquer sistema. Elas são chamadas células-tronco embrionárias.
e também conhecidas pelo seu poder pluripotente, ou também chamado totipotente. É a potência de se transformar demais. Quando essas células estão no corpo adulto, elas não têm essa pluripotência. E eu vou ter, por exemplo, no sistema nervoso, as células tronco do sistema nervoso podendo gerar novas células do sistema nervoso. Então, da mesma forma que num sistema de sopro eu tenho flauta doce, flauta transversa, eu vou ter no sistema nervoso algumas células específicas. E esse estagiário, essa célula tronco estagiária, ela está pronta para assumir aquele papel. Ela é multipotente e não pluripotente. Mas eu posso transformar uma célula multipotente numa célula pluripotente? Posso. Isso garantiu a um japonês, que está o nome dele aqui, o Prêmio Nobel de Medicina em 2012. Para eu transformar essa célula adulta multipotente numa célula pluripotente, é preciso que eu use um vírus. Esse vírus é introduzido na célula e o DNA dela é rearranjado. Algumas proteínas são reinseridas e ele volta a assumir aquele caráter pluripotente lá da vida embrionária. É como se eu pegasse um músico que já está formado e levasse ele de novo para a faculdade e dissesse para ele: apaga tudo que você aprendeu e comece de novo. Todas as informações que você precisa para escolher uma nova vida estão à sua disposição. E ele volta para a orquestra e vai então substituir aquele músico que estava faltando num determinado setor, num determinado sistema. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar que a humanidade está curada de todas as doenças. Afinal de contas, não há doenças metabólicas que não possam ser corrigidas. Não há doenças hormonais que não possam ser corrigidas. Não há tecidos que não possam ser reparados. Bom, mas nem tudo são flores. E a coisa não é assim tão simples. Vamos ver algumas dificuldades enfrentadas na técnica. Esse talvez seja o momento mais interessante do vídeo. Porque até então o que é célula-tronco está escrito em qualquer lugar. Mas quais são as variáveis importantes para a gente considerar antes da escolha da terapia? Para uma célula-tronco ser considerada célula-tronco, ela tem que ter grande poder de diferenciação. Então ela tem que conseguir se transformar em outras células, como nós já dissemos. Mas ela também tem que ter grande poder de clonagem, ou seja, ela tem que conseguir se transformar em outra célula-tronco. Quem vocês conhecem que tem grande poder de multiplicação celular? Adivinhou ou acertou quem falou cânceres? Sim, os tumores. Os tumores têm um poder de crescimento enorme e anárquico. Não respondem a nenhum mecanismo de feedback negativo, ou seja, a nenhum mecanismo de restrição do organismo. Por isso que alguns tumores são malignos. Eles crescem e começam a ganhar sistemas diferentes. E ele tem grande poder de puxar para si nutrientes. Uma das coisas que os cânceres fazem é o que a gente chama de neovascularização. Eles liberam no seu entorno e na circulação substâncias químicas que fazem com que vasos sanguíneos novos se formem para a sua nutrição. Por isso que eles são tão perigosos. Vamos voltar agora para a célula-tronco. E eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Se eu tenho uma célula capaz de se diferenciar em qualquer célula, e da mesma forma ela tem grande capacidade de clonagem, eu posso introduzir essa célula e ela não se transformar naquilo que eu queria. Ela pode se transformar até num câncer. Mas digamos que ela não chega a se transformar num câncer. Digamos que eu tenho um problema hepático e eu pego células-tronco e introduzo no meu vaso. O que eu espero é que essa célula chegue ao meu fígado e lá ela faça o reparo. Quem me garante que isso vai acontecer? Ninguém. Ninguém pode garantir. O que se espera é que, pelo fato do fígado estar doente, ele vai sinalizar ao organismo o socorro. Gente, eu estou doente, me ajudem. E aí essa célula-tronco, entendendo esse chamado, vá até o fígado e faça o reparo, e faça a substituição. Mas ela tem grande poder de diferenciação. E o que faz ela se transformar em célula hepática? Ninguém sabe, ela pode virar um dente. Você já imaginou ter um dente dentro do fígado? Pois é uma possibilidade. Eu posso ter um tecido ósseo, uma calcificação formada a partir dessa célula-tronco.
Os mecanismos que fazem essa diferenciação celular ainda não estão bem explicados. Então, primeiro, a dificuldade de chegar ao órgão-alvo. Segundo, a certeza, a garantia de que essa célula vai se transformar no tecido que eu preciso. E terceiro, a garantia de que ela não vai se transformar num câncer. Afinal de contas, eu posso ter também um foco tumoral sinalizando socorro, sinalizando nutrição, sinalizando ajuda. E eu posso ter uma célula-tronco chegando lá e falando assim, opa, cheguei para ajudar vocês. Vamos multiplicar, que o esquema aqui é multiplicação. Por outros motivos técnicos, o Brasil ainda não tem liberação para o uso de células-tronco na medicina humana. Alguns países do mundo já fazem uso da técnica, como a China, por exemplo. Mas no Brasil, isso ainda está em pesquisa. Uma das pesquisas, inclusive, é a escolha da célula adulta que se transformará numa célula-tronco. O que já se sabe é que se eu pegar célula de gordura, essa célula de gordura que as pessoas fazem lipoaspiração e jogam no lixo, essa célula de gordura tem aptidão a se transformar em célula muscular. Engraçado, né? Uma célula de gordura se transformar em músculo. Mas é exatamente isso que, inclusive no Brasil, é proposto. Tem um centro de pesquisa em São Paulo que faz esse trabalho. E faz o reparo, hoje em laboratório, de uma série de distrofias musculares, transformando células de gordura em células musculares. A célula de gordura é a melhor célula? Não se sabe. O fato de ter dado certo no primeiro momento não significa que ela seja única, que ela seja melhor, e outras pesquisas têm que acontecer. Então, antes de colocar a técnica como protocolo clínico, esses testes têm que ser exaustivamente satisfeitos, para então colocar em prática. Isso é muito importante, porque às vezes uma pessoa que tem dinheiro e quer viajar para a China para fazer a aplicação de uma célula-tronco na expectativa de se curar, pode ser uma grande frustração ou pode ser um grande problema. Na medicina veterinária já existe a liberação para o uso de células-tronco. E é muito importante a escolha de um local idôneo que domine a técnica para o uso. Me preocupa um pouco o que a mídia faz para vender matéria. E uma das matérias que eu vi recentemente é a respeito de células-tronco liberadas para pesquisa no combate ao Covid-19. Tem muita gente pensando que a célula-tronco vai matar o vírus, e não vai. A célula-tronco ela serve para reparar tecidos lesados. Então, se eu tenho um paciente com Covid-19... Aliás, você sabe por que chama Covid-19? Acabei de me lembrar disso agora. Todo mundo fala Covid-19, né? Covid-19 é Coronavírus Disease 2019. Então, Covid é co de corona, vi de vírus, de disease, que é doença em inglês, e 19 é de 2019, que foi o ano da doença. Então agora você já sabe por que é Covid-19 e já pode repetir sabendo que está repetindo. Voltando à questão da célula-tronco. O paciente com Covid-19, ele tem lesões pulmonares graves e a célula-tronco entraria aí na recuperação desse paciente. Então, ao invés de eu ter aquelas fibroses pulmonares graves e dificuldade do paciente voltar a respirar normalmente, está resolvido com a célula-tronco. Eu terei tecidos pulmonares novinhos em folha, como se eu tivesse 10 anos de idade. Isso me preocupa um pouco e, de certa forma, deixa a gente bastante otimista, porque até onde isso vai? Aonde isso vai parar? No meu ponto de vista, a gente está vivendo um momento muito especial da medicina. Assim como a humanidade viveu no século passado, até o final da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento dos antibióticos. Já pensaram em quantas milhões de vidas foram salvas com a descoberta dos antibióticos? Talvez até a minha e a sua, afinal de contas, quantas vezes eu tive infecções importantes e foram os antibióticos que me curaram. Dessa vez, a tecnologia de células-tronco pode nos transformar em super-humanos, viver muito mais tempo, uma vida livre de qualquer lesão tecidual, cura de doenças hormonais, doenças metabólicas, distúrbios genéticos.
Até onde isso vai parar? Entre nos tornar super-humanos e a questão ética por trás disso, questões religiosas, eu acho que tecnologia de célula-tronco vai muito além de reparar tecido danificado. Viagens espaciais não seriam possíveis sem o reparo de tecidos lesados e sem um aumento da longevidade. Uma viagem espacial dura minimamente dezenas de anos. Se a gente viver centenas de anos, isso deixa de ser uma barreira. Estamos perto de nos tornarmos super-humanos. Qual é o seu ponto de vista sobre isso?